Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é uma equação de segundo grau, como identificar uma equação de segundo grau e algumas outras definições iniciais. Bem, o que é uma equação de segundo grau? Olhando aqui para o nosso primeiro exemplo, uma equação onde o maior expoente da letra, ou seja, da incógnita, é 2. Quando eu olho para esse exemplo aqui, eu tenho ax² mais bx mais c. Entenda aqui A, B e C como sendo três números quaisquer. O que me interessa aqui é a letra x. Quando eu olho para o x no primeiro termo e para o x no segundo termo, eu vejo que o maior expoente é o 2. Então, eu sei que essa equação é uma equação de segundo grau. Vamos olhar aqui alguns exemplos. X² mais 1 é igual a zero. Eu olho para a letra, que é o x, e o maior expoente é 2. Se o maior expoente é 2, então é uma equação de segundo grau. Nesse segundo exemplo, eu tenho 3x² menos x é igual a 5. Eu tenho x aqui e tenho um x aqui. O maior expoente é 2, então aqui é uma equação de segundo grau. Vou colocar aqui só uma marcação, que nós já fizemos esse e já fizemos esse. Essa outra expressão, x² mais 5x menos 2 é igual a zero. Quando eu olho para cá, eu vejo que o maior expoente é o 2. Então, aqui também é uma equação de segundo grau. E no nosso último exemplo, nós temos x² é igual a 9. Mais uma vez, o maior expoente da equação é 2. Então, aqui também é uma equação de segundo grau. Vou ressaltar aqui, aqui, aqui e aqui. Como o maior expoente é 2, então eu sei que aquilo já é uma equação de segundo grau. Mas olha só uma diferença básica. Eu posso ter uma equação do segundo grau completa e eu posso ter também uma equação incompleta. Quando é que eu posso dizer que eu tenho uma equação de segundo grau completa, que é esse nosso primeiro caso? Bom, quando eu olho para cá, eu tenho um termo, dois termos, três termos. Então, sempre que eu tiver três termos, eu sei que aquela equação de segundo grau é completa. Mas não são quaisquer termos, se eu olhar para cá, eu tenho x², o termo que contém o x e o termo que eu contenho o número sozinho. Vai ser sempre essa sequência. Então, se eu tenho esses três termos, eu tenho uma equação de segundo grau completa. No nosso exemplo aqui embaixo, com a equação incompleta, o que é que eu observo? Nesse primeiro caso, eu tenho x² menos 10x é igual a zero. Eu tenho o termo que tem x², eu tenho o termo que tem o x e está faltando o termo que é o número sozinho. Esse zero que tem aqui depois não conta. Então, nesse caso aqui, está faltando um termo. Quando eu olho para o outro exemplo, x² menos 9, eu tenho o termo que tem x² e eu tenho o termo que é o número sozinho. Então, está faltando aquele do meio. Como nós vimos aqui acima, uma equação de segundo grau completa, ela é desse formato. x² x e o número sozinho. Observação: o termo x² sempre deve estar presente para que tenhamos uma equação de segundo grau. Ora, por quê? Veja só, a equação de segundo grau é x² mais 2x, por exemplo, mais 5 é igual a zero. O que é que essa observação está dizendo? Quando eu tenho uma equação incompleta, pode faltar esse daqui, que é o número sozinho, ou vai faltar esse daqui, que é o termo que contém o x. O que é que nunca pode faltar para ser uma equação de segundo grau? Jamais vai poder faltar esse termo aqui. Porque, pensa só comigo, se eu não tivesse esse termo, deixaria de ser uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui, o maior expoente, se tornaria 1. Então, nunca pode faltar esse primeiro termo.